vezes, não sei se é 90. Viva Paulo Roberto da Silva. Como é que estás? Ivan, Tudo bem? graças a Deus, bem, uma honra estar aqui conversando com você. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. E para quem não conhece, o Paulo Roberto da Silva, o Paulo Roberto da Silva é autor deste livro que nós temos muito prazer em ter publicado, que acho que é um livro, do meu ponto de vista, essencial para o momento que nós estamos a atravessar. E já agora, para quem não conhece o Paulo Roberto da Silva, ele construiu a vida profissional inicialmente no mercado financeiro e em 1987 passou a dedicar-se à vida académica, ao aprofundar os seus estudos em economia durante o seu doutoramento na Universidade de São Paulo, percebeu de maneira contundente o abismo em que a teoria económica predominante se baseia e, perplexo com as consequências disto, escreveu este livro. É pós-doutorado em Sociologia Económica das Organizações no ISEG, portanto, pela Universidade Técnica de Lisboa. Lecionou em reconhecidas instituições no Brasil, como a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais e a Universidade do Estado de Rio de Janeiro. Neste momento é jubilado da Universidade Federal Fluminense, onde era professor, e continua a divulgar as reflexões através de palestras e cursos, e temos imenso prazer em tê-lo aqui. Sei que hoje está aí com uma tempestade positiva, porque está a chover bem no Brasil, e isso é para Muito bem-vindo. nós em Portugal é ouro, e para vocês com certeza também será. E, Sim, portanto, é. só louvo isso, mesmo que as condições não sejam as melhores, vamos tentar fazer aqui uma conversa, enfim, com mais lentidão para que nós possamos entendermos melhor. E se houver, isto para o ouvinte, se houver uma paragem ou outra por parte da imagem do Paulo Roberto da Silva, fica aqui a justificação prévia desse acontecimento ou dessa possibilidade. Bom, esse livro é um livro, do meu ponto de vista, que é icónico. Nós precisamos de trazê-lo para a luz do dia e eu gosto de trazer aqui alguns dilemas que são abordados no seu livro. São os dilemas contemporâneos que eu passo a citar de uma forma absolutamente resumida, que é a generalização da injustiça. Eu diria que enfim, os problemas também da justiça, a poluição do ar, a escassez de água doce, é um tema gritante, atividades perniciosas, a desvalorização da vida humana, os conflitos armados, a degradação do Estado Social, as ações sensatas apesar das bússolas inadequadas, desencaminhamentos para os dilemas contemporâneos, desenvolvimento sustentável, enfim, e portanto são alguns dilemas, provavelmente estão, quem diria que quando escreveu este livro, eles, passados uns anos, continuassem tão óbvios, tão atuais, como estão hoje. E eu gostava de me concentrar numa fase inicial, numa coisa que eu acho que é capaz de ser interessante para nós pensarmos um pouco, que é Paulo Roberto da Silva, no seu livro, A Dado Passo, escreve que a economia, no âmbito da economia, a desigualdade diminuirá quando nos empenharmos, inspirados pela natureza preservada, na geração e conservação de bens livres, acessíveis a todos, em vez de bens económicos, excludentes por definição. A orientação oposta, inerente à teoria económica predominante, só intensifica a concentração de poder social, o nosso civilizatório que deveríamos desatar. Embora impopular, este é o princípio orientador da proposta partilhada, proposta que é o livro. Eu gostava de ouvir alguns comentários seus, que naturalmente poderão não se cingir a enfim, este excerto que eu recuperei do seu livro, mas gostaria que começássemos por aqui, porque, na verdade, hoje em dia a desigualdade está permanente, está muito evidente, e tem muito a ver com uma coisa que cita a miúde no seu livro, que é o poder social, que está concentrado
de uma forma, uma visão do mundo competitiva, e que, se calhar, nós precisamos de encontrar alguma diluição do poder social que poderá, eventualmente, passar pela inclusão, enfim, de uma forma generalizada, que nós podemos pensar e repensar, ou precisamos até de repensar o nosso modus vivendi e a maneira como olhamos o mundo. E eu gostava, passo-lhe a palavra, gostaria muito que comentasse, e tem com certeza muito para dizer sobre este e outros temas. Opa, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de me pedir desculpas pelo português do Brasil, né? Mas vou tentar falar mais devagar, né, para ser melhor compreendido. Porque é um tema muito polêmico, né? Como você falou, o livro, a primeira edição foi publicada em 2006, e uma amiga minha, que é médica, né, ela me encontrou alguns meses atrás e falou: infelizmente, o seu livro é cada vez mais atual. Infelizmente, né? Porque realmente nós estamos numa situação dramática. Claro que isso depende de ponto de vista, né, de uma série de questões subjetivas, inclusive, mas que uma visão mais genérica percebe que nós estamos sofrendo muito mais do que precisaríamos sofrer, né? E uma parte considerável disso, no meu ponto de vista, vem dessa economia destrutiva, criminosa, que nós seguimos, infelizmente, provavelmente por muita inconsciência dos nossos atos. E por que que esses eventos todos que você relacionou, né? Poluição no ar, a desigualdade inédita na história da humanidade, né? Nós nunca tivemos tanto acesso a bens econômicos, geladeira, automóvel, telefone, nós nunca tivemos, a humanidade nunca teve acesso a tantos bens econômicos. Em compensação, também nunca teve uma desigualdade tão intensa quanto essa que nós estamos vivendo hoje, né? E a nível planetário. Então, uma observação que a gente deve analisar se existe uma relação. A economia crescendo, deixando à disposição um conjunto inédito de bens econômicos, supostamente para trazer felicidade para as pessoas, mas, no entanto, nós temos um nível de sofrimento em função das desigualdades bem inédito na história da humanidade. Então, será que essas coisas têm ligação? E a proposta do nosso livro é encaminhar uma resposta positiva. Sim, existe uma relação, porque essa teoria econômica que nós vivemos, eu fiquei com muita raiva do Leão Tolstói. Se ele tivesse vivo, eu o mataria. Porque o que eu levei aproximadamente 30 páginas para explicar, ele explicou numa única frase, né? Ele disse que, né, é impressionante isso. Eu fiquei assim, como se ele não tivesse morto, eu matava. Eu conheci essa frase depois que publiquei o livro, né? Então, assim, ele resumiria o capítulo 2 do livro com essa frase, né? Que nós temos uma economia que quanto pior, melhor. Então, ele resumiu a teoria econômica a essa pequena frase, né? E nós tentamos mostrar, teoricamente, a profundidade dessa frase do Leão Tolstói, né, no final do século XIX, início do XX, né, mais atual ainda do que o nosso livro, né, mais atual. Então, por que que isso acontece? Porque a nossa orientação econômica ela é baseada no paradigma da escassez. Se nós tirarmos essa palavra, esse conceito da, da economia, ela deixa de ser a economia que nós conhecemos. E, independente de ser capitalista, socialista ou qualquer outra orientação dessas grandes orientações que tivemos, né, na humanidade até hoje, todas elas são baseadas nesse paradigma da escassez, né? Então, é inerente a ela, para ela crescer, a escassez tem que expandir, senão a economia não cresce.
Porque se não tiver bem econômico, nós tivermos só bens livres, como que vai circular o dinheiro? Como que as pessoas vão trabalhar? Como essas perguntas que a nossa mente já moldada por essa teoria econômica, ela começa a fazer essas perguntas, né? Só que será que não seria interessante a gente ter um planeta só com bens livres, né, onde as pessoas pudessem usufruir sem precisar pagar nada, sem se submeter a nada, sem submeter à escravidão, que hoje é o trabalho para muitas pessoas, Na né? verdade, temos muitos Então, bens livres. não é? Então, a gente começa a boicotar essa ideia do que seria uma aproximação do paraíso, né? Aí numa palestra uma vez numa instituição, eu perguntei, né? Nós fizemos uma meditação para ver como seria o paraíso. Aí, depois da meditação, a pergunta que eu fiz foi essa. Eu falei, não tem PIB, não tem, é tudo Roberto, tem disponível. que repetir a pergunta, porque houve aqui uma interrupção. A A pergunta que fez? pergunta foi: qual o PIB do paraíso que você mentalizou? Né? E ninguém pensou em PIB, ninguém pensou em bens econômicos, dinheiro, ninguém pensou nisso. Né? Então, quer dizer, se nós quisermos, né, nos aproximar do que seria um paraíso, nós temos que rever esses conceitos que foram inculcados, né, no nosso ser dessa economia perversa que nós temos. Então, se ela precisa crescer para ser melhor, né? É necessário que existam problemas, que exista restrição de acesso. Não é à toa que nós temos a maior economia do mundo e a maior desigualdade do mundo. Que se não tiver restrição ao acesso, não existe valor para os bens econômicos. Então, a gente quer acabar com a desigualdade aumentando a economia, essa que nós temos. Isso é uma contradição em termos, porque ela só cresce se gerar escassez. Então, não é à toa que nós temos a maior disponibilidade de bens econômicos, o PIB das nações, né? Nunca teve tanta economia no mundo, mas, no entanto, a maior desigualdade. Então, essas coisas, pela abordagem que nós temos no livro, não são coincidências. Né? E tentar reduzir a desigualdade aumentando a economia, né? Isso é uma contradição, seria uma contradição, porque nós estaríamos aumentando a escassez. E a escassez não é o melhor ambiente para nós nos expressarmos plenamente. Né? Então, se essa economia nos orienta para nós expandirmos a escassez para gerar riqueza, nós estamos sendo estimulados a tornar o contexto da vida mais difícil. Então, não é de se estranhar, né, os conflitos armados que nós estamos tendo, os problemas ambientais. Por exemplo, os problemas ambientais eles aumentam o PIB quando eles acontecem, as indústrias, né? As pessoas não costumam falar, né? Mas quanto de desgaste ambiental está ocorrendo nesses conflitos armados que nós estamos vendo atualmente, né? Que estão bastante em evidência, né? Quanto que tem ali, quantas florestas amazônicas estão sendo queimadas, né? Com esses mísseis todos, com essas bombas, com essas coisas todas, com esses envenenamentos, né? Então, agora isso tudo movimenta uma indústria poderosíssima, que é a indústria do armamento, né? Então, de alimentos também, de tudo, de reconstrução dos países. Então, isso tudo movimenta uma economia muito grande. As crises, né? A Covid-19, né? Eu estava lendo ontem uma matéria dizendo que a fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo, de 2020 para cá, aumentou 114%. Enquanto isso, 5 bilhões de pessoas desceram em termos de condição de vida, né? Prejudicaram a sua vida. Então, assim, é uma crise e esses fenômenos extremamente danosos para a vida, eles geram resultado econômico, concentração de riqueza. Então, nós estamos fazendo uma opção, consciente ou inconscientemente, né, de uma orientação econômica que nos transforme em agentes de destruição das relações sociais e do meio ambiente
para gerar a concentração de poder, né? Porque a nossa orientação hoje é que, se eu concentrar poder, eu vou ter melhor qualidade de vida. Só que aí, se todo mundo pensar assim, o que vai acontecer, né? Se um concentra poder, outra pessoa tem o seu poder subtraído, né? Outras pessoas. Então, isso é esse aspecto da teoria econômica que a torna criminosa, porque ela estimula as piores características humanas, né? Egoísmo. Se você pegar os clássicos da economia predominante, você vai ver que todos eles falam isso, que é assim, a economia gira a partir dos vícios humanos, né? Sim, sim. Então, principalmente a economia de mercado, mas todas elas, não é só a economia de mercado, a tal famosa mão invisível do mercado, né? Então, essas questões, né, devem ser mais do que ocorreu no passado sobre essa teoria econômica que hoje nos orienta, porque nós vamos ver que ela estimula as piores características humanas, e eu penso que a vida transcorre de forma menos interessante, menos plena, nos ambientes de escassez e onde predominam as piores características humanas. Algumas pessoas me perguntam qual o sistema econômico, qual o sistema político que eu prefiro. Eu costumo fazer um quadrinho, né, onde eu boto esses sistemas políticos e coloco duas linhas, uma com pessoas querendo manifestar os seus melhores lados e uma segunda linha com pessoas querendo manifestar os seus piores lados. E nunca teve nenhuma escolha de algum sistema político que seja com pessoas querendo manifestar os seus piores lados. As pessoas até optavam por um sistema que ele não concordava, que ele não gostava, que ele lutava contra, mas com boas pessoas. Isso demonstra o quê? Que o mais importante é que as pessoas tentem manifestar os seus melhores lados, e menos qual o sistema político que vai tentar enquadrar as pessoas e, portanto, limitar a sua expressão plena do ser singular que ela é. Então, acho que, de uma certa forma, esse é o núcleo que estimula toda essa lista de problemas que você elencou. Né? O que você pensa? Estou completamente de acordo. E estava aqui à procura de uma frase que o Paulo Roberto refere no livro do Keynes, em que ele próprio diz que há uma série de passos e, portanto, antes dos passos que são necessários desenvolver, é preciso nós termos uma fase em que vamos diminuindo todas aquelas características negativas dos seres humanos e, portanto, ele não previa uma mudança radical, mas previa que houvesse um acolher das perspectivas, enfim, menos simpáticas do ser humano e, portanto, que isso previsse um crescimento da sua teoria, enfim, do que era a sua ideia sobre a economia naquele momento daquela crise fantástica que existiu em 29. De facto, eu estava aqui também a perceber, e gostava que te falasse um pouco sobre isto, do Keynes, porque acho que é interessante, porque senão nós temos uma ideia de uma ideia muito, enfim, muito liberal, no sentido de que a teoria económica seja muito livre, no sentido em que precisa de ter liberdade para que ela própria se autorregule, e, portanto, muito neoliberal, que é o momento que nós estamos a atravessar hoje, o neoliberalismo, e acho que era interessante trocarmos algumas impressões sobre isto, para depois perceber uma frase que eu acho interessante, e se quiser pode já começar por aqui, que é uma citação que o Paulo Roberto faz no próprio livro, que é do Capra, em que diz que as altas taxas de crescimento não só contribuem pouquíssimo no sentido de amenizar os problemas sociais e humanos mais urgentes, como também são acompanhadas, em muitos países, por um desemprego crescente, uma deterioração geral das condições de vida. E Anderson, que o próprio Capra cita, aponta também que a obsessão global com o crescimento resultou numa similaridade extraordinária entre as economias capitalista e comunista. A infrutífera dialética entre capitalismo e socialismo
terá a sua irrelevância exposta, pois ambos os sistemas se baseiam no materialismo e ambos estão comprometidos com o crescimento industrial e com tecnologias que levam a um crescente centralismo e controle burocrático. Eu, de algum modo, faço esta relação entre o próprio Keynes e enfim, aquilo que ele revela que é preciso uma progressão para que algumas teorias dele se pudessem manifestar, e, por outro lado, esta visão do Capra e do Anderson, que referem precisamente estas taxas de crescimento e os efeitos que são os desempregos e a deterioração geral das condições de vida, em que, de algum modo, as relaciono as duas. E gostaria de ouvir o seu comentário, Paulo Roberto. Sim, é perfeito esse recorte que você fez, né, que você pegou do Capra e da Henderson, ele é perfeito, né, porque, na verdade, o que parece ser o valor máximo, independente de ser por uma linha econômica ou outra, econômico-política, é a concentração de poder, né? Eu acho que esse é o núcleo, né? Porque a concentração de poder ela está diretamente relacionada com a desigualdade. Porque se concentra poder em poucas pessoas, concentrar, né, é intensificar, vai concentrar em poucas pessoas. Vai ter que ter muita gente delegando o seu poder pessoal para essas pessoas, e aí perdendo a capacidade de se expressar plenamente, né? Então, esse é o grande nó, independente da orientação política, econômica, é essa busca da concentração de poder, esse entendimento que se você concentrar poder sobre o outro, você vai ser mais feliz, você vai ter uma vida mais qualificada. Eu acho que esse é o grande nó que a gente precisa desatar, né, nessa questão da orientação econômica, né? Então, não é à toa que gera essa quantidade enorme de bens econômicos, né, à disposição das pessoas, inédito na humanidade, e a desigualdade, né? Porque quando a economia, que é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? Para a economia crescer, é necessário restringir o acesso. Não tem jeito. Quando você entende essa vinculação da evolução da economia, do crescimento da economia ao crescimento, à expansão da escassez, não tem como você não sair desse dilema. Se você crescer a economia, você vai gerar desigualdade. Você é inerente a esse paradigma adotado pela teoria econômica. E algumas pessoas analisam esses inadequados indicadores econômicos e podem dizer: ah, mas em tal lugar isso aqui funciona bem. Só que é importante duas coisas. Primeiro, ver como que aquelas pessoas ali daquele lugar vivem, porque às vezes a sensação que se dá é que esses lugares que são tidos como mecas do desenvolvimento econômico, de fato, você vai ver as relações ali e são muito tristes, muito terríveis, né? As pessoas podem ter muito dinheiro, podem ter consumo muito acima de outras localidades, porém, tem relações pessoais, tem questões emocionais muito comprometidas. Então, acho que seria interessante você ver a ocorrência de obesidade, né? Uma série de coisas que são bastante difíceis para uma vida plena, saudável, ocorrendo em lugares que são ditos como evoluídos economicamente, desenvolvidos economicamente. Então, um primeiro aspecto é esse. E um segundo aspecto é ver a consequência que gerou esse desenvolvimento econômico. Porque muitas das vezes uma pequena região tem um elevado índice econômico lá, desenvolvimento econômico, mas por causa da exploração de um outro lugar, de uma outra parcela do planeta, que dá as suas vidas, seja humana ou não humana, para que aquele lugarzinho ali tenha esse resultado positivo, né? Então, é importante isso. Não é ver, aquele lugar ali tem um bom índice, mas de onde veio esse índice? Né? O que causou em termos de impacto, não só naquele lugarzinho, mas em outros lugares do planeta? Então, é importante a gente analisar esse tipo de situação, né? Porque, pela abordagem que nós temos, é impossível a economia crescer
sem ter um sacrifício de vidas, seja humana ou não humana. Ou de recursos, Então, até. sim, porque para ter bens econômicos valiosos é necessário restringir o acesso, porque senão não tem valor. Né? Se você tirar a escassez, se tirar a escassez do conceito de economia, acaba o conceito de bem econômico, que é uma das características dele, é ser escasso. Então, se você tirar isso, você acaba com a teoria econômica, porque a teoria econômica é baseada no conceito de bens econômicos. Então, se você tira essa palavrinha, acabou o conceito de bens econômicos. E acabando esse conceito de bens econômicos, não tem economia. Então, é inerente à economia dominante, independente, mais uma vez repetindo, né, desculpa, independente de ser capitalista, socialista, desenvolvimento, o que for, né, essa orientação econômica, ela só se expande a partir da expansão da escassez. E escassez causa sofrimento. Então, a expansão dessa economia é equivalente à expansão do sofrimento. E acho que nós não precisaríamos estar sofrendo tanto quanto estamos sofrendo, independente do sistema. Acho que, ao invés de a gente brigar por um sistema ou por outro, nós deveríamos tentar incentivar os comportamentos baseados nas virtudes humanas, nas facetas mais nobres do ser humano. Por pior que seja o sistema, se as pessoas agirem de acordo com as suas melhores facetas, com base nas melhores virtudes, aquela comunidade vai viver melhor. Então, acho que é isso que nós deveríamos nos unir, né, para orientar uma existência melhor na Terra. Né? Agora, o primeiro conjunto de pessoas, né, ou primeiro sensibilizado para isso é a própria pessoa, né? Ou seja, nós mesmos. Né? Porque não adianta botar uma lei, todo mundo tem que agir de acordo com as virtudes. Você tem que, nos dilemas do dia a dia, tentar manter o privilégio às ações virtuosas em detrimento das ações que são baseadas em vícios da natureza humana. Não sei E, se foi mais ou menos o que você gostaria que a gente sim. conversasse. E qual é. Eu há pouco, quando citei Keynes, foi mais na perspectiva de que ele próprio, em 29, já pensava que, de facto, a teoria dele deveria ter em conta a própria natureza do ser humano e da forma como ele, enfim, arquiteta as suas e blinda algumas das suas ações e defesas em prol de uma determinada ideologia e interesse, muitas vezes corporativo. E agora a pergunta que me surge depois dessa conversa que tivemos agora mesmo então posso inferir que o Paulo Roberto planeia ou prevê ou preconiza o decrescimento. Isto faz-lhe sentido? Eu conotá-lo com esta vontade de decrescer e de diminuirmos toda a nossa vida. Isto faz sentido para si? É isto que pretende? Nós deixarmos de ter a vida faustosa que temos? Você usou um conceito, né, que é o decrescimento, né, que é uma linha hoje de pensamento que não tem algumas divisões, né, e eu participei até de um grupo hoje eu estou um pouco afastado, tenho que voltar. Eu sou muito simpático a essa ideia, mas nesse grupo teve uma discussão num determinado momento que foi muito interessante, que era o que significava realmente o decrescimento. Né? E uma das possibilidades que foi discutida ali no debate foi que uma delas é usar esses indicadores que nós temos econômicos para orientar para eles diminuírem. E uma outra possibilidade seria de entender que nós deveríamos refletir sobre a nossa vida e verificar, na maioria dos casos, não são todos os casos, mas em muitos casos, existe um excesso
e que nós deveríamos tentar reduzir esses excessos, né? Independente de indicadores econômicos, né? Então, eu tenho uma assim, preferência pela segunda opção, porque esses indicadores econômicos eles não servem para medir a qualidade de vida das pessoas, nem subindo, nem descendo. Ele não serve. Tá? Ele pode servir para medir a concentração de poder conquistada por uma pessoa, por uma empresa, por uma cidade, por um país, e para isso ele é bom. Tá? Então, quanto maior for o PIB, maior é a concentração de poder econômico que ele obtém, que ele conquista. Isso sim. Agora, se isso é sinônimo de vida melhor, aí já precisamos conversar sobre isso, né? Então, usar o decrescimento nesse sentido de o meu PIB cresceu muito durante muitos anos, agora eu tenho que diminuir o PIB para dar chance para outros PIBs de outros lugares, por exemplo, aumentarem. Eu acho que essa não é uma boa medida, porque esses indicadores não servem para isso, para ver qualidade de vida. Então, minha qualidade de vida está muito boa, eu tenho um país X que está muito rico, então ele vai abrir mão da riqueza dele para o que outros possam crescer também. Eu acho que isso não é bom. Por quê? Porque esses indicadores não medem qualidade de vida. Aí fala, o IDH, então, o IDH tem muita influência do PIB, dessa orientação econômica predominante, né? Apesar de se falar em desenvolvimento humano, né? Então, e parte de certas premissas que não são boas, né? Do meu ponto de vista, não são necessariamente verdadeiras. Então, eu gosto mais da segunda orientação desse movimento de crescimento, né? Que entende que, como você falou, a nossa vida, talvez, a vida de muitas pessoas, talvez tenha muitos excessos, né? E as pessoas podem pensar, isso é só das pessoas ricas. Não, não é só das pessoas ricas. Tem muitas pessoas que deixam de ter o essencial, pessoas pobres, chamadas pobres, né? Que deixam de usar os seus parcos recursos para coisas fundamentais, como saúde, educação, né? E usam para coisas que os tornam vítimas dessa concentração de poder, produtos de marca, né? Então, não é difícil de você ver uma pessoa que não tem muitos recursos usando um produto de marca, ou às vezes uma falsificação de um produto de marca, que é o reforço da ideologia da mesma forma, né? Não está comprando o próprio bem original, mas está reforçando a marca, né? Então, e se colocando como vítima, né? Se colocando como um soldado desse exército que está destruindo a vida no planeta, né? Então, essa orientação de prestar atenção se você está comprando um determinado produto para você ou para o vizinho, para a namorada, para mostrar para a namorada, para o vizinho, que você tem condição de ter aquilo, né? Então, usar essa oportunidade que o consumo, né, nos proporciona para que a gente possa, primeiro, se autoconhecer, que eu acho que é a palavra-chave fundamental para a gente enfrentar essa situação que a gente está, né? É autoconhecimento, né? Tem essa avalanche agora de influenciadores, né? Mas o pior é isso, é que tem uma avalanche muito maior de influenciados, o que é muito grave. É muito grave, né? O problema não é tanto o influenciador, o problema é a quantidade de influenciados, que aí você pode fazer qualquer coisa com essas pessoas que se influenciam com facilidade. Isso é gravíssimo, né? Então, é nesse aspecto que eu acho que o decrescimento, enquanto conceito, é interessante, né? Agora, acho isso mesmo. Aliás, uma coisa importante, né? As ideias do nosso livro, ela não tem nada de novo, né? Uma das coisas que eu acho mais interessantes dele é isso. Ele não tem absolutamente nada de novo. Já foi taxado, assim, uma pessoa com muito cuidado, pensando que ia me ofender, mas eu achei ótimo, né? Chamou de óbvio. Pô, coisa maravilhosa, que elogio fantástico, uma coisa que não é nova, que é óbvia
mas que é o contrário de tudo que a gente está fazendo hoje. Quer dizer, nada melhor, né, do que Essa que é essa. uma proposta óbvia para tratar um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando, né? Né? Então, eu acho esse o ponto, né? Nós devemos desenvolver o máximo possível o autoconhecimento para nós não ficarmos influenciados por orientações que não dizem respeito a nós, né? Que não se harmonizam com o nosso ser singular, e tentar, na medida do possível, se expressar para expressar plenamente esse ser singular, né? Então, acho que é esse o ponto principal. E uma delas é, para você se expressar, você tem que ter uma vida menos complicada. Senão você se envolve com tantas coisas, e cada coisa daquela tem tantos problemas, que exige bens econômicos, que exigem serviços, que exigem uma série de coisas, né? A gente acaba se embolando tanto que a gente deixa de experimentar o lado bom da vida. Então, eu acredito que essa participação menor do econômico na possibilidade de expressão plena, alguns chamam de felicidade, eu não sei se felicidade é esse o termo, mas de ter uma vida com menos sofrimento, com mais satisfação, eu acho muito interessante essa ideia de não se envolver com essa proposta da teoria econômica dominante, que quanto mais econômicos você tem, ou disponibiliza, você mais feliz. Eu acho que, nesse aspecto, essa visão de decrescimento ou de minimalismo, né? Várias conotações tem agora, né? Vários movimentos que preconizam essa proposta de você ver o que é importante para você e realmente dar atenção para essas coisas que são importantes, né? Eu acho que essa proposta é fundamental. Esse que você estava perguntando, mas me ocorreu esse comentário. Sim. Entretanto, gostava de apontar agora para aquilo que são as propostas da economia para a consciência emergente. E o Paulo Roberto cita dois objetivos e os beneficiários. Os beneficiários, como era de esperar, são todos os seres que habitam a Terra. E os dois objetivos, um deles é formas de satisfazer ou eliminar as necessidades de bens e serviços. Estou muito curioso para ouvir falar sobre isto. E um segundo objetivo, que é alcançar a abundância. Eu acho que era interessante agora trazer esta dimensão, porque é uma dimensão, enfim, para mim não é tão óbvia assim, e portanto acho que diria, não vou dizer que é revolucionária, mas pelo menos é revolucionária para o pensamento vigente, ou para aquilo que é o modus vivendi vigente. Eu espero não decepcionar você e quem estiver nos assistindo pela simplicidade da proposta. Muito simples, né? Então, primeiramente, se a teoria econômica predominante, o paradigma dela é a escassez, se a gente não quer isso, o que a gente tem que fazer? Uma teoria econômica baseada na abundância. Então, ao invés de eu perseguir a escassez para me sentir feliz, eu vou buscar a abundância para me sentir feliz. Então, esse é a proposta básica, e você tem que virar o mundo de cabeça para baixo. Simplesmente isso você tem que fazer. Virar de cabeça para baixo, né? Mas o primeiro mundo que você tem que virar de cabeça para baixo é o seu interior, né? Que aí você vai ser uma pessoa que vai ajudar a, primeiro, viver melhor você mesmo, que eu acho que é a grande missão da gente, né? E se você viver melhor, eu tenho a suspeita, e isso permeia todo o trabalho, você vai ser um ser humano melhor, mais compreensivo, com mais compaixão. Você vai gerar uma energia positiva que vai estimular as outras pessoas a agirem da mesma forma. A gente teve já alguns experimentos em relação a isso e assim, é muito interessante ver isso, né? Mas então a primeira proposta é essa: migrar de uma orientação econômica baseada na escassez para uma orientação econômica baseada na abundância. Então, é você verificar em cada atitude sua se aquilo dali está expandindo a escassez ou expandindo a abundância.
Então, se você estiver expandindo a escassez, você está na teoria econômica predominante. Se você estiver expandindo a abundância, você vai estar na economia baseada na abundância, né? Então, o básico é esse. Porque todos os seres vivos, não só para o ser humano, né? A economia dominante não é nem para todos os seres humanos. Se quer concentrar poder, está pensando nas pessoas, né, que têm o poder concentrado já, né, e concentrar cada vez mais. Então, já não é todo mundo, né? Então, a nossa proposta, além de incluir todos os seres humanos, inclui também os seres não humanos. Por quê? Porque eles são nossos parceiros nessa aventura de existência aqui na Terra, né? Para nós termos água, nós precisamos de morcego, de minhoca, de um monte de seres que às vezes trazem até repugnância para a gente, mas eles são fundamentais para isso tudo, né? Então, para você ter os bens necessários para uma vida plena, você tem que ter a participação desses seres. E eu tenho a suspeita que quanto mais satisfeitos todos esses seres, melhor será a qualidade de tudo aquilo que a gente precisa. Então, para a gente ter boa água de boa qualidade, a gente precisa desses seres. Não é assim, uma visão romântica, né? Porque o coitadinho dos bichos, eles também sentem. Não é isso. É extremamente egoística em certos aspectos, né? Porque, assim, para eu ter água, eu preciso deles. Para eu ter um ar respirável, eu preciso deles. Para ter uma temperatura adequada, para eu ter chuva, como você falou aí, de Portugal, né? Para você ter essa. E do Brasil também, né? Nós estamos aqui com muito menos chuva do que normalmente acontece, né? Numa época de bastante chuva, né? O Rio de Janeiro está apresentando temperaturas, sensação térmica, de mais de 50 graus, né? Acima de 60 em alguns casos, sensação térmica. Isso é o fim do mundo. Então, quer dizer, nós precisamos desses seres, né? Quando você está num carro, está muito sol, você precisa estacionar, qual é a coisa que você mais gostaria de encontrar? Uma árvore frondosa, para você botar debaixo da sombra dela, né? Então, para você ter uma temperatura mais agradável, você precisa de árvore, você precisa de bichos que polinizam as árvores, você precisa dessas coisas, né? Então, se nós lembrarmos ou relembrarmos que nós somos seres vivos, né, antes de sermos do país A ou do país B, antes de sermos da linha política tal ou da linha política qual, que nós somos seres vivos, né? Então, nós precisamos dessa parceria com os demais seres para vivermos melhor. Então, algumas pessoas rotulam, né, o nosso trabalho de utópico no sentido de irreal, né? Mas eu acho muito pragmático. Assim, eu preciso deles. Se eu acabar com eles, eu estou acabando comigo, né? Eu Então, é faço nesse uma proposta, Paulo Roberto. É substituir a palavra escassez por morte e abundância por vida. morte. Sim, sim. Principalmente sofrimento. Quando não é a morte, né? A morte talvez seja o sofrimento extremo, né? Mas assim é o sofrimento, né? É o sofrimento. Essa escassez é isso, né? Você tem dificuldade, você não tem o suficiente, né? Então é isso. A gente gosta de viver sem o suficiente, não é bom, né? A gente pode até viver, mas não é bom. O bom é viver com o suficiente, né? Sem excesso e sem falta, né? Então, substituir o maximizar, o otimizar da teoria econômica predominante pelo suficiente, né? O que é suficiente para mim? Eu estou satisfeito com isso aqui, né? Não preciso de mais nada, posso ficar aqui tranquilo na rede, que agora eu estou de bem com a vida, né? E isso é a pior coisa que existe para a teoria econômica predominante. Você ter boa saúde é terrível para a teoria econômica predominante. É lembrado do que o Tolstói falou, né? O pior é melhor, né? O que é melhor para a indústria das armas? Ter paz ou ter guerra? O que é melhor para a indústria dos medicamentos? Ter doença ou ter saúde? Né? Então, é isso que a gente tem que observar. Né? Então, você substituiu muito bem, parabéns. Né? Sofrimento e morte mesmo, que isso é que é o que cresce, alavanca a economia predominante. Infelizmente, é triste
ter essa percepção, porque muitas das pessoas entendem que precisa aumentar a economia. Os problemas mundiais existem, a desigualdade existe por causa de não ter uma economia grande o suficiente, o que é uma falácia. Se a argumentação que nós estamos defendendo justifica nós, né, Leão Tolstói e um monte de outras pessoas na história, né, porque não falta gente falando disso, né? Jesus Cristo, Buda, tem um monte de gente falando disso aí atrás, né? Eu não tenho novidade nenhuma, né? Só estou tentando atualizar para o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Mas é nesse sentido que essa teoria econômica que nós estamos propondo é diferente da teoria econômica predominante, né? Para que todos tenham acesso, para que possam ter condições adequadas para expressar plenamente o ser singular que cada um é. Se todo mundo fizesse isso, nós teríamos um planeta feliz, um planeta satisfatório, sem esses conflitos todos que nós estamos vendo hoje. Então, eu penso que é por aí. Agora, eu gostaria, se for possível, de dar um exemplo de diferença de visão quando a gente pensa, por exemplo, na gestão de um país. Eu não gosto de aplicar a economia, esses exemplos no que a gente vive hoje, porque o que nós vivemos hoje está impregnado dessa mentalidade da escassez. Então, a gente imaginar um mundo rodando de forma diferente precisa limpar um pouco o nosso imaginário do que existe, dar espaço para algo diferente. Mas eu acho que esse exemplo que eu vou dar agora vai facilitar bastante a gente entender o que é um e outro. Por exemplo, para verificar de uma boa ou Peraí, não, Paulo é o Roberto, PIB. precisa de recuperar o início, do exemplo. Houve aqui uma interrupção. Vamos começar, então, com um exemplo que eu acho que é singelo, mas que talvez ilustre bem a diferença entre uma proposta e outra. O que seria um dos principais indicadores de sucesso de uma administração de um país, principalmente o PIB. Não sei se vocês concordam com isso, mas um dos critérios de se avaliar uma gestão de um país é o PIB. Se o PIB cresceu, a administração foi boa. Se o PIB diminuiu, problema, não foi bom. Então, o PIB, o que é? O conjunto de bens e serviços econômicos produzidos no país. Esses produtos são econômicos, ou seja, escasso, tem que ter dinheiro para comprar. Seja dinheiro via impostos, seja o dinheiro do seu bolso particular. Então, nós precisamos disso, de dinheiro para comprar. Agora, essa é uma boa orientação? Se as pessoas quisessem satisfazer as pessoas dessa coletividade, desse país, essa seria uma boa orientação? Nós temos uma outra proposta. Ao invés, por exemplo, de medir o PIB, por que o gestor do país não consulta os concidadãos e pergunta o que vocês precisam? O que vocês precisam? Quer fazer para mim? Eu quero fazer uma bomba atômica. Será que as pessoas querem isso? Eu quero um submarino nuclear. Será que as pessoas querem isso? Eu vou fazer uma rodovia que liga tal lugar a lugar. Será que as pessoas querem isso? Ou será que elas não querem arroz, feijão, na casa? Então, assim, não seria melhor um governo democrático perguntar às pessoas, fazer um censo? Olha, o que vocês precisam? E nós vamos tentar uma política para oferecer isso para as pessoas. Então, olha só o foco na satisfação das necessidades. Eu primeiro vou levantar a necessidade que as pessoas têm. Como é que eu vou gerar um país sem saber o que as pessoas precisam? Então, eu vou perguntar a elas primeiro o que vocês precisam. E depois vou tentar reunir os recursos necessários para atender a essas necessidades. O PIB não faz isso. Então, eu não sei se esse exemplo esclarece a diferença entre a teoria econômica predominante, quanto foi produzido, independente se as pessoas querem ou não, e outra é consultar as pessoas, o que você precisa, para depois atender, tentar reunir os esforços necessários para atender. Isso vale para a gestão da nossa coletividade individual,
A gente também tem um monte de gente dentro da gente, né? Eu, pelo menos, sou assim, eu tenho um monte de gente dentro de mim e que precisa ser administrado, né? sim. Então, acho que a primeira pergunta a se fazer é, moçada, vocês que estão aí dentro, o que que vocês precisam para ficarem satisfeitos? Né? Então, Eu é a mesma acrescentava coisa. um pequeno dado. Era qual é o vosso sonho? Que Portugal vocês querem? Que Brasil vocês querem? E se calhar nós sonhando o país onde estamos, não quer dizer que nós não possamos mudar de país, mas pronto, no país onde estamos a residir e que nos esperamos continuar pela vida fora, se calhar nós precisamos de sonhar o país. Não é? Precisamos de sonhar em 2070, 2100, que país é que nós queremos. Precisamos de olhar para os nossos ancestrais, isto é, ou melhor, considerarmos a nós como ancestrais daqueles que vão vir. Não é? E que mundo é que nós estamos a deixar? É suposto e é desejável que quando eu entro num lado e que uso uma casa de alguém, que eu a deixe melhor do que a encontrei. E, portanto, se eu cheguei aqui, nasci, eu deveria deixar a casa, isto é, a Terra, o planeta, melhor do que aquilo que eu encontrei quando cheguei. Que é aquilo que nós não estamos a fazer. E se calhar nós precisávamos de sonhar, se calhar, digo eu, que planeta nós queremos, que país nós queremos, isto para depois não entrarmos por outras coisas mais complexas, mas que fazem todo sentido. De facto, nós temos que passar, neste momento, por um período de assunção. Há coisas que são óbvias, não é? E, portanto, eu tenho um PIB que me esclarece se o país está a crescer ou, está a crescer ou se não está a crescer, é o lugar de eu pensar, de facto, se aquilo que é a minha conduta está a ser, e as minhas necessidades reais, básicas, fundamentais para eu viver, estão a ser satisfeitas. É o lugar de eu procurar coisas que nem sequer preciso delas, porque me vão ser vendidas como se eu precisasse delas e eu não preciso. Não é? Portanto, nós precisamos de ter a noção. Por exemplo, eu trago este exemplo só que a mim me interpela. Eu, quando entro num supermercado, e eu começo a olhar e faço uma visão de 180 graus e que vejo tudo o que eu vejo está em plástico, eu pergunto, mas isto é a vida? O que é que está aqui? Isto é a vida? Ou isto é a redução da vida? É isto que nós queremos? É o mundo que queremos? Eu fico espantado. Como eu entro num supermercado, eu tenho dias de angústia, porque olho para aquilo e como é que se inverte isto? Não é? Quando está na mentalidade de todos nós, ou da maioria de nós, que aquilo é a melhor coisa do mundo, que é ter tudo ali. Sim, mas a preço de quê? E eu pergunto ainda mais, e quantos supermercados mais são precisos para dizer que, de facto, nós vamos deitar inúmeras coisas fora ao preço enfim, da caducidade de alguma coisa que provavelmente não tem caducidade. Umas têm, outras não. Mas é terrível. E para mim a questão dos supermercados é uma coisa gritante. Se nós começássemos a olhar para os supermercados de uma forma muito concreta, provavelmente nós percebíamos que esta sociedade não serve. Não é esta a sociedade que nós precisamos. E cada vez mais Eu acho que a gente pode viver. Cada vez mais nascem mais supermercados e cada vez mais é preciso mais consumo, cada vez mais são precisos de produção de consumo, de mais coisas, de mais bens, a troco de quê? Não sei. Sim. É muito bom ouvir você e conversar sobre esses temas, porque a gente começa a ver identidades, né, de sentimentos. Né? Quando eu vou no supermercado também eu costumo ter a noção assim, de quanta coisa eu não preciso. E acho que é importante a questão do autoconhecimento, desculpe voltar nesse conceito, né? É Completamente, completamente. fundamental, porque boa parte daquelas facilidades que estão aí no supermercado, elas são ruins para o planeta, mas são ruins para você também. Né? Boa parte dos alimentos ali não são adequados para consumo, Claro. estão Sim, sim. misturados com substâncias que são venenosas, Sim, sim, sim. não são frescas, os nutrientes provavelmente já não estão mais ali, né? E a gente está cada vez procurando mais facilidades e se afastando cada vez mais do que é essencial, né? Sim, Do que sim. é realmente bom para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou exemplo de nada, tá, pessoal? Estou nesse processo junto com todo mundo. Né? Uns um pouquinho mais na frente no assunto, outros um pouquinho mais atrás, mas está todo mundo nesse processo. Eu estou dentro disso também. Mas, por exemplo, nós
aqui, eu vou até contar um caso, a minha esposa já me permitiu contar esse caso outros casos, outras vezes, então eu vou contar aqui. Quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, né, Paula, queridíssima Paula, eu falei com ela, o meu sonho de consumo é não ter geladeira. Né? Por quê? Porque a geladeira faz você, estimula você a comer alimentos que não são frescos. E o bom para a alimentação, não só pelo nutriente, mas pelo sabor, pelo cheiro, por tudo, é o alimento fresco. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, o ideal seria ter um pomarzinho bem diversificado, uma horta muito boa e não precisar de geladeira. Minha esposa é agricultora, né, de família, e tudo. Então, assim, meu sonho é esse. Você, né, se juntando aqui, eu acho que seria ótimo. Ela falou para mim, né, bom, se você quer ver sem geladeira, é melhor você procurar outra pessoa para você se relacionar, porque eu não consigo ver a vida sem geladeira. Né? Aí, tá bom. Aí estivemos lá na geladeira, fomos namorando, noivamos, casando. Aí nós viemos morar aqui onde nós estamos agora. Né? Aí chegou aqui, a gente tinha que mobiliar a casa. Né? Aí eu falei, bom, então vamos ver o que a gente vai comprar. Vamos comprar primeiro a geladeira. Né? Ela falou, pensando bem, vamos ver aí uma experiência sem geladeira, ver como é que é. E a gente está há 3 anos, praticamente, quase, vai fazer agora em maio, 3 anos vivendo sem geladeira. Isso choca a maioria das pessoas. Mas não é, né? Primeiro, tem um conjunto de circunstâncias favoráveis. Eu estou morando num sítio, uma área rural, minha esposa sabe lidar com a terra, né? E nós temos aqui um clima favorável para várias coisas. A área é grande, então a gente pode plantar muita coisa, já tem muita coisa, a gente está plantando cada vez mais. Né? Então, assim, é uma condição que nem todo mundo tem, claro. Mas, assim, hoje os indicadores econômicos dizem o quê? Se você não tem geladeira, você é abaixo da pobreza. Você está na linha abaixo da pobreza. Né? E nós estamos felizes da vida de não ter a geladeira aqui. Entende? Então, é assim, eu falei com ela, a hora que você quiser, a gente compra a geladeira, não tem problema. Mas ela está bem, a gente faz comida praticamente todo dia, né? Então, a gente está comendo a comida que eu acho que é assim, o luxo de você ter. E a gente não tem a tal da geladeira. Né? Então, é um pouco esse o aspecto que a gente tem que considerar na questão do autoconhecimento. É você saber o ser singular que você precisa do que para ser feliz. Tá? E aí você pode chegar a uma conclusão interessante, depois de alguma reflexão, que alguns itens considerados como essenciais, que a vida não pode seguir em frente sem aquilo, para você não significa nada. Tá? E você pode tranquilamente viver sem ele. Então, Sim, sim. por isso a importância, e sempre de retornar, do autoconhecimento, de você não ser um influenciado, você não ser um influenciado. E hoje Né? não E é fácil. você, exato, né? Você, peraí, quem eu sou precisa do quê? Né? Então, essa é uma orientação interessante. Algumas pessoas vão ter que comprar mais coisas. Né? Pegar uma pessoa que está morrendo de fome na shop e pedir aí para reduzir, é o fim do mundo. Né? Mas outras pessoas vão, assim, nós vamos ter muita coisa para diminuir, porque nós somos muito influenciados, por mais espertinho que a gente acha que seja, muitas das vezes a gente tem um condicionamento por uma série de coisas. Né? Então, eu acho interessante experimentar nessa orientação, o que realmente é importante para mim. Né? Então, essa é a orientação, essa assim, o básico do que eu acho que nós gostaríamos de fazer no mundo, de experimentar esse mundo. E outra coisa que você falou, desculpa dar um assunto no outro, mas é a questão do sonhar o mundo. Eu acho muito legal isso, muito importante. Tem assim, um impacto grande no seu emocional. Né? Só que nós temos que ter um cuidado, que é não paralisar por causa desses sonhos. Não deixar de fazer o que está aqui no ladinho da gente por causa dos sonhos. Né? E a frustração que, às vezes, o mundo não ser o que gostaria que ele fosse. Né? Então, a nossa proposta, ela, embora não se desvincule dessa noção de coletividade, humanidade, de mundo para todos e tal, eu penso, eu pelo menos tento seguir a orientação de o meu mundo. Eu posso não mudar o mundo dos outros, mas o meu mundo eu vou mudar. Tá? E se eu mudar um pouquinho o meu mundo, eu estou mudando um pouquinho o mundo de todo mundo.
né? Então, eu penso que a gente não deva perder essa perspectiva do que você pode fazer aqui agora na sua vida, né? Então, se você deixar de usar uma embalagem, já é ótimo, já é ótimo. Já foi uma contribuição para o mundo, né? E que você não se sentiu privado. Se você sentiu o sentimento de privação, não é muito bom isso, tá? O ideal é você verificar o que é importante para você, abrir mão dos supérfluos, porque senão isso pode prejudicar você ter o essencial. Aí você vai viver o pior dos mundos, vai viver enrolado nos problemas ligados a um monte de coisa que não serve para nada e vai ter carência porque não vai usufruir daquilo que é essencial para você. Aí, voltando à questão do autoconhecimento, você tem que saber quem é você, né? Pelo menos tatear, procurar quem é esse camarada, né? Para poder ter uma noção do que realmente é essencial. O que é essencial não pode faltar, né? E você não deve se perder no supérfluo, né? Então, essa é uma orientação importante. E isso é para o mundo da gente. A gente pode não mudar o mundo lá fora, né? Até porque, sob algumas perspectivas, assim, a perspectiva do caminho da humanidade não é muito alentadora, né? Então, como a gente pode viver bem aqui e agora, sabe? E eu tenho a suspeita que, se esse processo de autoconhecimento for bem profundo, nós vamos verificar que a melhor coisa do mundo é fazer o bem, sabe? É muito bom você ajudar uma pessoa, sabe? Isso traz uma coisa, um sentimento muito bom. Se você é capaz de ajudar alguma pessoa, você não está tão mal assim. Então, sabe, é importante isso, essa sensação, né? Então, se você começa a preencher a sua vida com essas atividades que são prazerosas, mais profundas, né? De bem-estar, de ajudar o próximo, de contato com a natureza, isso tudo preenche a gente, mesmo que seja momentâneo, mas preenche. E quanto mais momentos a gente tiver disso, melhor vai ser a nossa vida, né? Então, e se melhora a nossa vida nesse sentido, nós vamos contribuir para uma vida melhor no planeta. Então, é bom ter o sonho, é bom compartilhar com as pessoas, mas não perder a perspectiva de que, independente das outras pessoas, você tem um espaço a ocupar, né? E vamos não perder a perspectiva disso e vamos ocupar esse espaço na medida que for possível. Sim, Agora, para sim. isso, a questão do autoconhecimento é fundamental. Aliás, o Paulo Roberto cita Dalai Lama, em que diz que gostava de fazer determinadas coisas, mas que não faz e não se considera penalizado por isso. Não é? Pronto, portanto, é um caminho, é um processo. Portanto, não é uma etapa, não é? Portanto, é um caminho contínuo em processo. Portanto, é um processo contínuo, interminável, até diria. Pronto, isso é super interessante. Eu diria que, pronto, o autoconhecimento poderá passar por uma das coisas que já referiu aqui, que é a meditação, mas entre outras, e portanto há vários, enfim, há vários processos que são utilizados para que, de facto, o autoconhecimento se processe e que também nós possamos viver uma vida interior mais equilibrada e que naturalmente se reflete no exterior e na relação com o outro e com o mundo. Muito obrigado, Paulo Sim. Roberto. Uh, foi uma belíssima conversa aqui que, enfim, tem que terminar. Para mim podia continuar mais 1 hora ou 2 e se calhar poderemos fazê-lo em breve, mas pronto, gostava só de deixar aqui 1 minuto ou 2, antes de mais agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para estar aqui connosco e, enfim, passar um pouco a sua mensagem ao mundo. Eu volto a recordar que se trata deste livro Economia para a Consciência Emergente, de Paulo Roberto da Silva. Gostava de lhe deixar a última palavra e que encerrasse com chave de ouro aquilo que quer transmitir com esta conversa e com este momento a alguém que nos esteja a ouvir. Gratidão. Se é a última palavra, gratidão. Eu gostaria muito de agradecer. É ótimo compartilhar essas coisas. Como eu disse, eu também estou no processo. Então, é muito bom.
conversar com as pessoas, trocar, ouvir as pessoas também, o que elas já fizeram e o que elas pretendem fazer, as impressões delas disso tudo. Então, isso é muito enriquecedor. Fico muito satisfeito, particularmente com você, Gabriel, que assim, tem muita estima. E normalmente você fala do meu livro muito melhor do que eu. Aprendo muito com o meu livro, sobre conversando com você, né? E com outras pessoas também, mas com você também, muito, muito expressivo isso. E agradeço essa oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição, sempre que for necessário. Se quiser ficar mais 2 ou 3 horas, eu estou disponível, mas se quiser dividir isso em outras oportunidades, eu também estou, porque é muito bom conversar sobre essas coisas, é muito bom entrar nesse processo. E eu convido as pessoas para isso, para entrar nesse processo, que todo mundo já teve uma experiência de um bem-estar a partir das coisas que a gente conversou aqui, de expressar os seus melhores lados, de se comportar com base nas virtudes e o bem-estar que isso traz. Todo mundo já teve alguma experiência como essa. E se a gente colocar isso sistematicamente na vida da gente, a nossa vida vai melhorar muito. Pelo menos se a minha vida, a minha experiência servir como algum tipo de inspiração, eu atesto que vale a pena entrar nesse processo. Por mais idas e voltas, dificuldades que se tenha, né? Eu acho que isso tudo é superável e a orientação traz muita satisfação para a gente. Então, agradeço muito a sua ajuda de estar aqui, de divulgar o livro, né? De colocar o livro à disposição do público de Portugal, de outros lugares, né? E eu fico sempre à disposição para trocar ideias e expandir esse processo que eu acho que é muito enriquecedor para as pessoas. Se ele é preponderante no mundo, se não é, eu não posso dizer, mas que ele é muito bom de ser vivido, isso eu, na minha experiência, diz que sim. Tá? Muito obrigado e estou sempre à disposição. Estou de acordo, estou de acordo. Subscrevo as suas palavras, Paulo. Obrigado, um abraço. Até já.